Se tem uma coisa que eu gosto, são estúdios de design. Estúdios de design têm soluções mágicas para tudo. Conseguem inventar carros voadores, helicópteros mágicos que têm rodas. Eles conseguem desvendar um mundo mágico que não existe na realidade. Tudo saindo da tela dos seus computadores com o seu 3D Studio, criando uma realidade que jamais vai existir, principalmente porque viola as leis da ciência. E uma das melhores que tem surgido ultimamente foi uma empresa de design que criou grandes coletores de chuva para resolver a seca no Irã. Consegue? Até conseguiria se o mundo natural e aquilo que nós chamamos de realidade obedecesse ao que designers imaginam. A empresa PM Studio de Design, sediada em Irã, criou grandes coletores de chuva para resolver esse problema de seca do Irã. Infelizmente, ele esbarra em alguns conceitos do tipo lá é muito seco. Para vocês terem uma ideia, a média de índice pluviométrico do Irã é em torno de 30 milímetros. Só que no Rio de Janeiro é mais de 1000 milímetros. E a única parte que é realmente úmida lá é perto das costas do Mar Cáspio, chegando a bem mais. Aliás, naquela região eles até sofrem problemas com inundação. Só que ali, se tem problema de inundação, não tem problema de seca. Isso é meio óbvio, não? Então você vai colocar coletores de chuva onde tem seca e onde não tem chuva. Para vocês terem uma ideia, o deserto mais quente do planeta é exatamente no Irã, o deserto de Dasht-e-Lut, chegando com temperaturas de cerca de 70 graus Celsius. Imaginem, será que vai chover lá? Eu acho um pouco difícil. Mas designers não se prestam a esse detalhe. Eles criam o seu mundo mágico. Vejam só que maravilha de construções que eles fizeram. Gostaram? Eu também gostei. Principalmente a parte que é aqueles grandes vazões lá, que deveriam de atuar como funis, não tem um buraco de escoamento. Pode voltar lá o vídeo e ver se vocês veem alguns. De qualquer forma, o link para a empresa e seu grande projeto estará aqui na descrição do vídeo. Agora, prestem bem atenção. Será que faz sentido fazer coleta de água? Sim, faz sentido fazer coleta de água de chuva quando o seu sistema de abastecimento é uma bosta. Ainda mais quando você vive num país subdesenvolvido que não tem um sistema de tratamento e distribuição de água decente. Mais ou menos o que aconteceu em São Paulo, porque deve ser uma cidade bem pequena, pouco industrializada, que não precisa de água, certo? Por isso não houve nenhum investimento decente em captação e distribuição de água, tendo que o povo paulistano tem que captar água de chuva e ainda algumas regiões estarem sob racionamento, sobre rodízio ainda hoje, mesmo tendo chuva e enchido a cantareira. Mas, se podemos capitalizar em cima, esse é o braço do capitalismo. Vamos meter mais taxas e formas de punir a população pela incompetência governamental. Deixando um país tosco de lado e indo para outro país tosco, porque o Irã não é lá essas coisas de grande desenvolvimento socioeconômico, apesar de ter petróleo, mas o desenvolvimento econômico também não é lá essas coisas. Nós temos um grande líder, o grande presidente Ahmadinejad, que disse que o problema de lá é que o Oeste, o Ocidente, a Europa rouba as chuvas do Irã. Eu imagino uma grande conspiração global para roubar a chuva deles, devem usar grandes laçadores, aqueles grandes aviões com cordas para pegar nuvens e levar embora, para deixar o povo iraniano morrendo de seca, de uma coisa que já está acostumada há séculos. Sim, isso faz sentido. Por que não faria sentido? Um país cujo presidente se preocupa até com o corte de cabelo das pessoas, claro que vai ter essa brilhante ideia e chegar à conclusão que nós estamos roubando a chuva deles.
Irã, esse é um dos meus países favoritos. Favorito para eu não botar meus pés lá. Quando eu vejo essas notícias, eu me lembro daquela outra enganação chamada Waka Water, que eu chamo Waka Water Fuck. Olha, grandes sistemas de coleta com malhas no deserto lá para coletar água da umidade atmosférica. Um lugar com grande poluição, já por causa da sua atividade vulcânica, com vales que tem gases tóxicos e substâncias químicas nocivas em suspensão na atmosfera. Eu acho que coletar aquela água para depois beber não é uma boa ideia. Isso se funcionasse. Eu gostei da forma como eles mostraram como aquilo funciona, colocando em Veneza, porque Veneza é um lugar extremamente seco, não é não? E o pior disso é que sempre tem algum imbecil, idiota, retardado e débil mental para defender isso. Normalmente outros estudantes de design. Porque qualquer um com um pouco de mentalidade de saber como é que funciona o ciclo da água sabe que aquilo é uma grande idiotice. O problema da água não é simplesmente tipo a água está acabando, como tentam ensinar para as crianças. A água não está acabando. A água não está acabando. O que acontece é que nós temos um sistema chamado ciclo da água. A água evapora, forma a nuvenzinha fica pesada, chove de novo, a água é absorvida pelo solo, vai para os lençóis freáticos e aparece nas nascentes. Você aprendeu isso no colégio, mas parece que as pessoas esquecem e ficam colocando um sistema de culpa nas pessoas. Parece tipo religião, onde criam um mito e colocam a culpa nas pessoas para se sentirem culpadas e fazer o que os outros querem. O problema da falta d'água é simplesmente poluição dos locais, onde você tem um lugar imundo, nojento, onde vai chover e a água vai continuar imunda e nojenta. A água evapora e continua o lixo lá. E para limpar essa água imunda e nojenta você depende de dinheiro. Mas isso esquecem a pessoa, simplesmente diz assim, economize água, como se rios e reservatórios criassem grandes bolsões ou um estoque ou separar em grandes galões para empilhar e usar essa água quando necessário. Sério, isso faz sentido na sua cabeça? O problema do gasto excessivo de água é que o nosso sistema de distribuição é uma merda. Simplesmente por isso. E como nós resolvemos o problema de um sistema de distribuição de cidades que crescem cada vez mais em termos de população? Colocando a culpa nessa população. Isso me lembra até o caso de um cara lá em Goiás que criou um sistema de reaproveitamento de água. E começou a economizar água para usar a água de chuva, de água do banho e etc e tal, para usar para lavar quintal ou fachada, lavar o carro, reaproveitar a água, já que para transformá-la em água potável demandaria maior custo, mas para uso corrente, para higiene e limpeza assim dos locais, tá bom demais. Ele conseguiu assim uma grande redução na conta de água. Sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu que os fiscais da Saniágua, a Companhia de Águas de Goiás, fosse lá e aplicasse uma multa nele. Achavam que ele estava roubando água. E o mais engraçado foi que a presidente da Saniágua disse que não, nós temos que aumentar a conta de água dele porque, apesar dele ter diminuído a conta de captação, tem a conta do esgoto. Mas se a água não está indo para o esgoto, para que aumentou o valor? Porque o Brasil é assim. É o chamado brasil-capitalismo. Como tem em São Paulo, teve que fazer o racionamento, fizeram o racionamento. A Sabesp viu que estava perdendo dinheiro porque, a pessoa está gastando menos, aumentaram o valor da conta d'água. Você não tem como escapar desse sistema. E no Irã não vai ser muito diferente. Apesar que eles não fazem esse tipo de sacanagem. Eles fazem outros tipos, mas vamos deixar isso para lá. Vamos deixar as condições geopolíticas para outro dia. O que nós vemos aqui é um bando de espertões criando o seu nome, o seu portfólio à custa de imbecilidade. E vai ser algo tão real e plausível quanto um carro voador. Pois é assim que funciona o sistema de realidade deles, onde querem salvar o mundo para que possam usar os seus carros importados, queimando bastante combustível e enchendo a atmosfera de gás carbônico. Esse é André, do societicismo.net.